Aleluia, glória a Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que bom que você está na casa do Senhor. E juntos na casa do Senhor vamos poder aprender mais da presença, da graça e aproveitar esse momento onde vamos falar sobre uma parábola que é bem conhecida entre nós. Já foi lido a parábola, a referência, e é uma passagem, uma parábola onde ela só se encontra em um livro. Ela só se encontra em Lucas, que é exatamente no capítulo de número 10. Calma. Misericórdia. Tem como voltar no início? Isso aí mesmo, obrigado. Eu quero apenas frisar esse versículo. A parábola já foi lida, e é um versículo onde está mostrando exatamente aquilo que o Senhor Jesus vai responder durante esta parábola. Lucas capítulo 10, o verso 29, que diz assim: mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Eu queria que, mesmo assentado, você curvasse a sua cabeça agora, e nós vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai santo, Senhor, lemos a tua palavra, e queremos sim que venha um discernimento do alto, para que possamos entender da tua palavra. Dá-nos competência, ó Pai, dá-nos sabedoria. Precisamos muito e queremos aprender mais e mais de Ti, na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, esteja aqui conosco, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Jesus. Quem é o meu próximo? Então, a pergunta que foi dada a Jesus, desse perito da lei, foi sobre essa questão de quem é o meu próximo. Para que é uma dificuldade que se tem, eu até coloquei aqui, os judeus em geral sempre tiveram muita dificuldade para definir quem era o seu próximo. E essa dificuldade, ela dura até hoje. Muitos têm essa dificuldade de entender e de saber realmente quem é o próximo. Na tradição rabínica, o próximo era o outro judeu, alguém da mesma etnia que fosse cumpridor dos mandamentos, e excluía desse grupo os publicanos e os pecadores. É muito comum, muitas vezes, pensarmos que o próximo é aquele que pertence à minha igreja. O próximo é aquele que tem a mesma linha de pensamento que eu tenho. É aquele que está debaixo da bênção do Senhor. É exatamente isso que nós vamos ver. Jesus, ele trouxe aqui uma proposta ressignificando o entendimento sobre quem era o próximo. E aí ele contou essa parábola, essa história de um viajante que foi assaltado, e falava sobre um sacerdote, um levita, que não ajudaram. E mostrou um samaritano, uma pessoa que o ajudou com azeite, vinho e colocou numa hospedaria. Então Jesus aqui, ao mesmo tempo que ele estava ensinando, na minha visão, eu vejo uma provocação do Senhor. E nós vamos notar isso no desenvolver desse estudo. E aí eu separei aqui quem são esses samaritanos. Era um povo considerado impuro pelos judeus. Eles viviam na região de Samaria e misturavam o judaísmo com outras crenças. Então, para que a gente possa entender, é como se alguém que estivesse aqui na igreja como membro e de repente fosse ali para Vicente Pires, Guará ou alguma outra cidade e abrisse uma igreja. Era crente, aqui, era do nosso meio, abrisse uma igreja, se colocasse como pastor, e ali começasse
a ensinar, a fazer as coisas, mas da sua maneira, não da maneira da palavra de Deus. Tinham sacerdotes falsos, os samaritanos, e sacrifícios ilegítimos. Casaram com outros povos. Então houve realmente uma mistura. Pessoas que, não sei, talvez pensasse que estivesse fazendo a vontade de Deus, mas era uma bagunça, porque não respeitavam a palavra de Deus. E é por isso que muitas vezes vemos por aí situações que muitas vezes tem até nome de igreja, tem membros, tem pessoas, mas o andar, o proceder não se parece com aquele bíblico. Eu não quero aqui de maneira nenhuma dizer, não se parece com um assembleano, não se parece com um batista. Não, não se parece com um crente da palavra de Deus. Tirando os costumes, eu posso sair daqui e ir para qualquer outro país. O proceder do cristão é o mesmo. Quando eu digo tirando a cultura, os costumes, porque aqui alguma coisa pode ser válido e para ele lá não ser válido porque a cultura ser diferente. Eu fico pensando um escocês de saia adorando e glorificando o nome do Senhor. Deve ser algo bem diferente. E nós não estamos acostumados com isso, não é verdade? Então, mas só que nesse caso aqui não era bem isso. Era algo totalmente contrário. Mas Jesus mostra uma lição, e uma lição bem importante. E para que a gente possa identificar, e que a gente possa compreender cada personagem, cada pessoa dessa história, cada elemento dessa história, a gente vai conhecer aqui cada um o que representa. O viajante assaltado, o que é que ele representa? A humanidade caída, ferida pelo pecado, incapaz de se salvar. E aí, o que os ladrões representam? Essa é fácil. Os ladrões simbolizam o pecado, Satanás. O inimigo, ele veio para quê? Para matar, para roubar e para destruir. Então, e aqui representa exatamente isso. O que representa o sacerdote e o levita? O sistema religioso legalista, que não pode salvar e muitas vezes falha em demonstrar misericórdia. Isso reflete a incapacidade. Eu queria parar um pouquinho aqui. O sistema religioso legalista. É quando realmente é muito fácil, irmão, muitas vezes eu apontar erros, eu apontar pecados, eu apontar pessoas que se conduzem fora. Eu ter consciência, eu ter ciência do meu erro, é um passo importante, mas não é tudo. Porque se eu nada fizer, eu apenas ter consciência do meu erro, como a lei faz, a lei só aponta o erro. Se eu apenas souber, eu vou para o inferno ciente do meu erro, mas não alcancei a salvação. O pastor Hernanes Dias Lopes, ele falou sobre a lei é como uma radiografia. Pode até mostrar o nosso pecado, mas nunca conseguirá removê-lo. E é uma verdade. E precisamos entender que o papel da igreja não é a igreja em si dizer que eu faço, eu aconteço, eu resolvo. Não. A igreja precisa apontar para aquele que faz e acontece, para aquele que realmente resolve, para aquele que perdoa pecados, para aquele que dá esperança. A igreja precisa apontar para Jesus Cristo. Então esta sim é uma igreja de acordo com a palavra do Senhor. E como é bom estarmos em uma igreja onde se aponta para Jesus, onde tem momentos que eu possa orar, buscar a Jesus Cristo. Não vamos orar aqui para buscar a igreja, oramos para buscar o Deus dessa igreja. É tão bom poder saber que tem um culto de ensino, aonde eu vou poder ali o quê? Estudar a palavra da igreja. Não, estudar a palavra de Deus, aleluia. Então, isso é forte.
como eu vou servir a uma igreja que seja a favor de aborto? Impossível, porque a Bíblia condena. Então, eu preciso o quê? Eu preciso andar de acordo com o que diz a palavra de Deus. Por isso é tão importante eu poder entender o valor de Jesus Cristo na igreja. É aquele que perdoa os meus pecados, é aquele que perdoa os seus pecados, é aquele que te dá oportunidade, te prepara e vai te levar para o céu. Aleluia. Eu posso ter essa esperança. Amém, igreja? Glória ao nome de Jesus. É importante eu entender quem o samaritano representa. Cristo, o bom samaritano. O samaritano desprezado pelo judeu foi o que demonstrou graça, compaixão com o necessitado. Então, o samaritano aqui, aquele do qual os judeus não gostavam, e Jesus coloca ele aqui exatamente como um herói da história, da parábola que ele estava contando. Exatamente, e mostrando que ele já começa a dar a dica aí, quem é o meu próximo? Quem realmente é o meu próximo? É aquele do meu convívio na igreja? É aquele do meu convívio familiar? É aquele que comunga da mesma fé? O que representa o azeite e o vinho? Símbolos da cura e do Espírito Santo. O azeite podia servir como limpeza e também como um bálsamo para aliviar a dor das feridas abertas. O vinho serviria como um antisséptico, para limpar, para acabar com germes, alguma coisa ali naquela ferida. Então, a importância desses elementos, aonde Jesus incluiu nessa história. O que representa a hospedaria? Aí sim, pode ser interpretada como a igreja, aonde os feridos são restaurados. E não é exatamente para isso que tem que servir a igreja? A pessoa chegar realmente ferida, machucada, muitas vezes decepcionada, e na igreja se mostrar, olha, existe um Jesus, olha, tem o Espírito Santo, olha, tem um Deus Todo-Poderoso, aleluia. Ele pode te ajudar, Ele pode cuidar desta ferida, Ele pode alimentar você. Então é tão bom eu poder saber, eu posso contar com uma hospedaria, sim, eu posso contar com a igreja do Senhor Jesus, aleluia. Mas é algo importante que eu preciso saber. Na igreja, ou nessa hospedaria, não é para que eu permaneça doente o tempo todo. Eu preciso entender que nessa igreja, nessa hospedaria, eu vou ser tratado. Não foi assim que aconteceu? O samaritano tratou daquele que foi assaltado, tratou, cuidou dele, pagou suas despesas, cuidou daquela pessoa. Para quê? Para que ela melhorasse. O importante não era ela permanecer da mesma maneira. E assim nós na casa do Senhor, o importante não é eu permanecer da maneira como eu cheguei, não. Eu preciso ir melhorando. Eu gosto de um hino que aprendi lá quando criança, na igreja, onde diz: sempre melhorando no Senhor. A cada dia, para que eu possa melhorar, crescendo no conhecimento, lendo a sua palavra, orando, buscando a Deus, tendo intimidade com o Senhor, na casa do Senhor, aprendendo a adorar, a glorificar, e eu ter esperança em saber, eu sirvo a um Deus de milagres, aleluia, crescendo a cada dia, glória ao nome do Senhor. O sacerdote e o levita haviam falhado na prática de viverem a fé. Será que temos falhado na prática de viver a fé? Porque precisamos entender que evangelho não é teoria.
Muitas vezes querem colocar o evangelho como uma filosofia, algo muito bonito no coração. Não. Evangelho é prática. Evangelho é todo dia. Evangelho é mudança. Isso é palavra de Deus. O samaritano mostrou que o amor ao próximo não era uma questão teórica, mas sim prática. O samaritano mostrou compaixão ao sacerdote. E o sacerdote tinha apenas uma vestimenta religiosa. Será que é isso que Jesus requer de mim, como servo de Deus? Eu, como pastor, eu chegar apenas, colocar aqui o meu terno, vim para a casa do Senhor, coloquei a roupa de crente e vim à casa do Senhor e pronto. Mas o meu procedimento diário é diferente. Não. Ele requer sim que eu tenha pensamentos puros, pensamentos em Deus. Ele requer de mim sim que eu venha alimentar o espírito e enfraquecer a carne. Então, essa é uma atitude, é viver o evangelho a cada dia, emagrecer, como chamou, eu gostei desse termo, que a lição da escola dominical chamou agora no domingo passado. Emagrecer a carne, para que eu possa assim, de alguma maneira, fortalecer o espírito. O samaritano não queria apenas ajudar momentaneamente aquele viajante. Ele queria fazer algo de maneira eficaz e completa. E aí não tem como não lembrar de Jesus. Jesus é tremendo. Ele não quer apenas te abençoar. Ele não quer apenas te curar. Ele não quer apenas te falar, olha, existe um caminho feliz. Não, não. Ele quer perdoar os teus pecados, aleluia. Ele quer perdoar os meus pecados. Ele quer me preparar. Ele quer me levar para morar junto com Ele no céu, aleluia. É eficaz e completo, aleluia. Nada fica pelo meio do caminho. E era isso que Jesus, é por isso que colocamos o bom samaritano, é o próprio Cristo. O Cristo que dá o auxílio completo, aleluia. Então, eu preciso buscar isso, ser realmente um cristão que pratica a fé. O que é a prática da fé? É ter lábios puros, é na hora que pisarem no meu pé, eu poder, irmãos, é muito fácil pisar no pé, eu esquecer que eu sou crente e partir ou para a ignorância, ou para o xingamento, ou para algo que não condiz com a vida cristã. É fácil. Eu fiquei nervoso. Pisaram no meu pé. Assim também não. Eu sou crente, mas não sou bobo. Você já ouviu isso, não já não? Eu já vi isso algumas vezes. Eu sou crente, mas o meu braço não é. Ou, pior ainda, eu sou crente, mas minha arma não. Eu preciso ter atenção sobre isso. Porque se pisarem no meu pé, o que a palavra de Deus diz? Se te ferirem de um lado, forneça o outro, aleluia. Isso é filosofia. Não, isso é palavra de Deus, aleluia. Se eu não estou convertido a esse ponto, eu sou um pouco radical. Irmãos, na hora do apelo, vem aqui à frente e aceita Jesus novamente. Começa tudo de novo. Porque eu preciso, sabe, a lição de domingo passado abriu os meus olhos para coisas tremendas. Sabe, eu preciso chorar, e ela falava sobre o choro, eu preciso chorar na presença do Senhor quando eu erro, porque eu choro da lamentação que está perdendo a salvação. E se eu acho que eu erro e não preciso chorar, é porque eu estou tão distante de Deus, que não ligo de não sentir a sua falta. Então a necessidade de eu ser como o samaritano e não como o sacerdote. O sacerdote, ele tinha obrigação como ser humano e obrigação como religioso.
como ser humano, de ter que ajudar o próximo. Não é um animal que está ali, é um outro ser humano. Então, mas eu poder buscar ao Senhor e Ele limpar o meu coração de uma tal maneira, aleluia, que ainda que pisem no meu calo, ainda que me xinguem, eu poder sempre, eu entrar numa briga crente e sair dela crente, aleluia, salvem Jesus Cristo, aleluia. Isso é tão importante. Ah, pastor, mas isso não é fácil. Mas quem disse que é fácil ir para o céu? É por isso que a necessidade da oração, é por isso a necessidade de buscar ao Senhor todos os dias. Depois que Jesus disse essa parábola, Ele perguntou: quem havia sido próximo do viajante? Repare que a pergunta do doutor da lei foi: quem é meu próximo? Mas Jesus, Ele estava mostrando assim, ó, quem se mostrou próximo dele? Espera aí, não era mais quem é meu próximo, mas quem se mostrou próximo dele. Ou seja, Jesus estava invertendo os papéis, pois o próximo não é aquele que deve ser amado, mas sim aquele que deve amar, aleluia. Não é aquele que deve ser servido, mas sim aquele que deve servir, aleluia. Então isso é tão importante. Então o próximo não é aquele que eu pensava que estava tão próximo. Jesus, Ele mudou a visão. A ênfase proposta aqui não era mais quem é o meu próximo, mas sim de quem eu tenho sido próximo. E é isso que a palavra de Deus, e é isso que Jesus estava querendo mostrar, de quem eu tenho sido próximo. Isso é tão importante. O Evangelho tem a ver com atitude. Com atitude de eu fazer. Porque senão, irmãos, é apenas uma filosofia, é apenas algo muito bonito, algo distante. Evangelho é prática. Oh Senhor, Tu entrou de uma tal maneira na minha vida que outros vão perceber sem eu precisar abrir os meus lábios. Outros vão perceber que eu sou servo de Deus, aleluia. Eu não creio, irmão, que Eliseu era reconhecido como lá vai um homem de Deus por causa da sua vestimenta. Eram as ações. Aquela que dizia isso conhecia ele de conversar, de saber as suas ações e olhar e falar assim: lá vai um santo homem de Deus. E é assim que eu preciso ser reconhecido. E se não sou reconhecido assim, eu preciso buscar mais ao Senhor, para que eu possa assim ser reconhecido. Mas é importante, pastor, ser reconhecido? Sim, é importante que outros vejam que tem servo de Deus, fiéis a Deus, servindo a Deus, andando com Deus, aleluia. Ele mudou a visão. A visão agora é outra. De quem eu tenho sido próximo? De quem realmente eu tenho sido próximo? O próximo foi o samaritano e não o homem ferido. Na proposta de Jesus, o próximo é qualquer um que estiver ao meu alcance. O próximo sempre será aquele que estiver com necessidade. Jesus sempre direcionará aquilo que eu sei para transformar aquilo que eu faço. Porque o Evangelho é prática. Não basta eu saber. Irmão, saber é importante. Mas o meu saber tem que ter algum efeito na minha vida. Tiago chama a atenção que a fé sem obras, ela é morta. Mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Quantas vezes Deus tem te usado
usado para você mesmo, usado para outros. Eu não esqueço de uma situação que na época me pediram para que eu pudesse ir buscar uma pessoa a 700 quilômetros daqui. Estava numa situação complicada, e foi eu e meu irmão, pegamos o carro e fomos até lá. E eu não me esqueço quando batemos na porta. Primeiro que a gente não tinha o endereço direito, mas era uma cidade pequena de Minas Gerais, e a gente começou a procurar. Olha, é um pastor tal, é fulano de tal, e aí conseguimos encontrar a casa. Quando batemos na porta, eu não esqueço, a esposa daquele pastor que não nos conhecia, ela só abriu a porta quando olhou para a gente. Ela se ajoelhou e começou a chorar. E no que ela começou a chorar, ela falou: muito obrigado, meu Deus, porque tu enviaste os teus anjos aqui. Sabe, é tão importante entendermos que de quem eu tenho sido próximo. De ver aquela situação, e ali podemos socorrer, e colocamos no carro, e trouxemos de volta para Brasília. Sabe, é tão importante quando se vai na direção de Deus, e Deus apenas está respondendo a oração de alguém, de uma serva fiel ao Senhor, aleluia. Confiança plena em Deus. Saber é importante, fazer é melhor. O Senhor diz que eu tenho que andar em justiça. Então eu andar em justiça, eu ser misericordioso, eu ser aquele que usa de misericórdia com o próximo. Tão importante eu poder ser obediente à palavra de Deus. Devemos lembrar que a parábola foi uma resposta à pergunta sobre quem é o meu próximo, e não sobre o que fazer para herdar a vida eterna, porque a história começou por aí. Mas a pergunta foi: quem é o meu próximo? Porque se fosse o que fazer para herdar a vida eterna, aí era outra resposta. Não seria essa. A salvação nunca será uma recompensa pelas obras, mas sempre será fruto e consequência da manifestação da graça. Nós não estamos aqui falando sobre salvação, estamos falando do andar do cristão. Pastor, mas então se não é salvação, é o andar do cristão, não tem problema eu andar desta maneira, porque a salvação ela é de graça. Não. Se sou salvo, se tenho Jesus no meu coração, se há Jesus dentro de, se o Espírito de Deus habita em mim, aleluia, fora as minhas ações, precisa ser o que estou fazendo, como estou fazendo, consequências da salvação. Não é para eu ser salvo, é a consequência da salvação. Por andar com Jesus, por ter Jesus, por ser salvo, aleluia. Então, há atos de bondade, há misericórdia, há se ver o agir de Deus, porque ali vai um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, aleluia. Consequências da salvação. Cristo é o nosso maior exemplo, pois o próprio Deus considerou a humanidade como seu próximo e veio morrer em nosso lugar. Mas não é verdade, irmãos? Jesus se colocou como próximo. Note-se, olha, quando a pessoa está afastada, está longe, Jesus se mostrou próximo e diz: ei, tem salvação comigo. Ei, tem perdão de pecados comigo. Ei, tem libertação. Ei, tem poder na tua vida. Aleluia. Jesus se mostrando próximo. Aleluia. Encontrou-nos feridos pelo pecado e incapazes de se levantar. Sabe o que eu mais gosto? É que Jesus pede o reconhecimento. Eu não vim para os sãos,
Por quê, irmão? O Saul não reconhece que ele é pecador. Então ele não precisa de Jesus. Oh, Jesus, eu preciso de Ti, aleluia. Oh, Jesus, eu necessito de Ti, aleluia. Jesus veio por minha causa, aleluia. A importância de Jesus à humanidade, aleluia. Glória a Jesus. Para terminar, como João escreveu, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus deu ao mundo um exemplo equivalente ao do samaritano, no que se refere ao agir, nos dando assim um único remédio capaz de solucionar o nosso pecado: o seu precioso sangue. Jesus nos mostrou, Ele foi o nosso bom samaritano, aleluia. Me encontrou ferido e disse: olha, eu não vou apenas cuidar das suas feridas, eu não vou apenas passar aqui o antisséptico, o vinho, eu não vou apenas passar aqui o bálsamo, o azeite, olha, eu vou até passar isso, mas eu trouxe salvação, eu trouxe perdão. Eu vou quitar a sua dívida, aleluia. Você vai poder ser livre estando na minha presença. É por isso que hoje eu posso dizer: eu sou livre, aleluia. Muitos colocam o cristão como algo preso. Não, irmão, preso é quem está no pecado, preso é quem está no mundo, aleluia. Eu sou livre, eu tenho opção para pecar, mas eu não vou pecar porque Jesus me libertou, aleluia. O livre sou eu, aleluia. Eu até posso fazer, mas não vou fazer, aleluia. Jesus mudou o meu caminhar, aleluia. Tenho liberdade, sou livre, aleluia, e estou caminhando para o céu. Você está caminhando para o céu? Amém? Aleluia. Quero te convidar a estar de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Lembre-se, a necessidade de buscar ao Senhor, de poder entender de quem eu tenho sido próximo. E eu queria que nessa oração você pudesse buscar em Deus sabedoria, discernimento, e falar: ô Senhor, nos ajuda a entender da Tua palavra, e dai-nos capacidade, Senhor, de entender que eu preciso ser próximo de alguém. Ser próximo para, quem sabe, tirar do lamaçal. Quantas pessoas estão aí aflitas? E você pode me perguntar: mas pastor, será que são muitas? Irmãos, tem vezes que numa fila de caixa de supermercado, só de você falar de Jesus, a pessoa já vem com o olho brilhando e querendo alguma informação. Eu no elevador, esses dias, eu estava ali e a pessoa olhou para mim e falou assim: eu descobri, o senhor é pastor. Eu falei: sim, graças a Deus. Irmão, o olho brilhou, como quem diz: diz alguma coisa para mim, diz alguma coisa para mim. Você não quer uma oração? Eu posso orar por você. Eu posso te mostrar um caminho que você não vai querer voltar. É o caminho de Jesus. Oh, aleluia. Vamos orar ao Senhor? E que a gente possa assim buscar. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, ser próximo de alguém. De quem eu tenho sido próximo? Feche os seus olhos comigo. Pai querido, Pai santo, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és digno de honra, digno de glória. Como é bom, Senhor, que prazer poder falar da Tua palavra. Que prazer, Senhor, poder estar a Te servir. Que prazer, Senhor, estar aqui com os meus irmãos e irmãs, para juntos entregarmos o nosso louvor, a nossa adoração na Tua casa, Senhor, tão importante, casa de adoração, casa de busca da Tua presença, aleluia.
Oh, Deus, continua a falar conosco de uma maneira grandiosa. E que a tua palavra, ao entrar em nosso coração, possa assim fazer mudanças em nós, Senhor, para que não tenhamos o evangelho apenas como teoria, mas que possamos sim ter o evangelho da prática, ter a tua palavra na prática, poder realizar realmente, aleluia, aquilo que tu quer que venhamos a realizar, ó Deus. Em nome de Jesus, nos capacite, Senhor. Nos capacite no bom entendimento de Ti, ó Deus, para vivermos o Evangelho neste mundo, Senhor, porque não estamos fora desse mundo, estamos neste mundo, Senhor, e que outros possam olhar para nós neste mundo, Senhor, e ver ali que é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, alguém separado, com procedimentos diferentes, aleluia. Dai-nos isto, ó Deus. Dai-nos esta capacidade, Senhor. Enche-nos do teu poder, aleluia. Eu creio no poder da tua palavra, aleluia. Em nome de Jesus, que tenha poder em tua vida, aleluia. Em nome de Jesus. Diga assim, ó, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Pergunte para quem está próximo de você agora: de quem você está sendo próximo? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Sente um minutinho. Que palavra, amado. Quero dizer que todos que estão acompanhando, essa palavra está disponível lá no nosso canal do YouTube. E os meninos vão colocar lá a parábola do bom samaritano, já na capinha, para que todo mundo que pesquisar possa encontrá-la. Amém? Amém, amados? Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Eu estava ali, pastor Wilson pregando, eu imaginando, de que lado nós estamos? Na religiosidade ou da compaixão? Porque o que parou ali não foi o religioso, foi a compaixão. E eu sou da terceira geração de pastores, e o que eu já vivi, e talvez você que me assista já viveu de humilhação, talvez dentro de um ambiente religioso. Eu já presenciei, já tive que me manifestar em situações onde um rapaz estava preparado ali para pregar, estava se preparando, muito empolgado. E o pastor, no dia que nós, os novos pastores, fomos consagrados, ele falou: olha, só você, falou na frente da igreja, só você que tem um jeito afeminado não vai pregar. Aí eu falei assim: pastor, se ele não vai pregar, eu também não vou pregar. E o outro: eu também não vou, também me tire dessa lista. E isso é uma das coisas apenas. Mas quantas pessoas foram humilhadas já por conta da religiosidade? Já parou para pensar? Quantas pessoas feridas? Quantas pessoas não foram alcançadas, né? Quando entra, às vezes, na igreja, uma pessoa que não está vestida nos nossos padrões, a gente olha de cima para baixo, a gente se incomoda. Então, quem parou, irmãos, ali não foi o religioso, quem parou foi a compaixão. Então, certamente, essa foi uma rimpada de Jesus, né? Essa parábola ela nos traz, não foi o levita, não foi aquele que trabalha na obra, que toca na obra, não foi o religioso que se acha o santarrão, mas foi o amor que parou, foi a compaixão. Que possamos ter menos religiosidade e mais compaixão, né, pastor Wilson? Amém, queridos? Deixa eu fazer mais um pedido para vocês. Da próxima vez já não vai mais ser pastel. Já falei para eles ali, ó, tá bom de pastel esse horário. Mas hoje nós temos ainda um pastel quentinho. Passe ali e desfrute dos irmãos. Vamos honrar, né? Se você puder, tenha compaixão. Passe ali ao lado. Domingo nós temos Santa Ceia pela manhã, Santa Ceia no período da noite. Então venha participar com muita alegria conosco deste momento, traga alguém para ouvir a palavra de Deus. Mais uma vez, vá lá no YouTube, mande essa mensagem para alguém, para edificar a vida de alguém.
Nossa gravação tem uma boa qualidade, está melhorando a cada dia. Então, vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Estou esquecendo alguma coisa? Não, né? Então, amanhã aos líderes já estão avisados, curso de oratória, 8h30 café, 9 horas, nosso curso padrão de oratória, a arte de falar em público, de pregar, de dirigir culto. Amanhã os líderes já estão sabendo, né? 9 horas da manhã aqui na igreja, feriado, treinando para fazer bonito para o nosso Deus, para ganhar almas, amém? Coloque assim a mão no seu coração. Maravilhoso Deus, tira, Senhor, de nós, meu Pai, toda a pretensão de religiosidade, tira do nosso coração. Não deixa, Senhor, talvez a ignorância, nós tratarmos pessoas, meu Pai, com ignorância e ferirmos, ou sermos como essa parábola, Senhor, simplesmente negligentes, omissos, como foi aquele religioso, como foi aquele levita. Mas nós queremos ser como o bom samaritano, Senhor. Nos ajuda a ser misericordiosos. Quantas pessoas estão afastadas, Senhor, de igrejas, talvez de religiões que foram feridas, mas o Senhor nos mostrou nessa noite que o Senhor é o bom samaritano. O Senhor não fere, o Senhor não tem religiosidade, mas o Senhor tem compaixão e amor, Senhor. Nos ensina a ter o mesmo coração, a tua mente, nos ajuda, Senhor, a ter um coração generoso, cheio de amor. Toca, Senhor, em cada vida. Eu te peço uma bênção especial para cada pessoa aqui, meu Pai, que entrou com o coração aberto para ouvir a tua voz, suas famílias, que sejam cheios, Senhor, do teu Espírito Santo. Obrigado pela vida do pastor Wilson, que ministrou esta palavra. Fica conosco, que o teu grande amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar presente hoje e sempre. A igreja diz amém. Que Deus te abençoe. Abra aqui a porta, irmão. Vamos sair por aqui para